Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 8, no livro de Mórmon. Primeiro, como sempre, eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Se não fez a oração ainda, aconselho, tá? Pode dar uma pausa no vídeo, fazer a oração e retomar o vídeo. Aconselho também a fazer a leitura de Elamã 8. Dessa forma, com a oração, com a leitura das Escrituras, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento da palavra de Deus dada a nós através de seus servos, os profetas, que são as Escrituras, os livros sagrados. Então esse capítulo 8, ele é a continuação daquela situação onde Nefe, filho de Elamã, estava falando com as pessoas naquela torre no jardim de Nefe lá, em Zaraim, tá? Só para nós nos localizar onde que estamos. E no capítulo anterior nós vimos que ele estava orando em voz alta, e daí as pessoas se reuniram, né? Uma multidão muito grande, né? Pelo que relata aqui, né? Muitas pessoas então estavam lá. E entre essas pessoas, então relata aqui nesse capítulo 8, estavam naturalmente os juízes, né? E pessoas de altos cargos político-administrativos ali na região, né? E então eles começaram a falar para o povo, né? Nesse capítulo 8, né? Relata que eles começaram a falar para o povo, né? Que esse Nefe ali estava, né? Fazendo coisas graves e ele deveria ser recolhido, né? Deveria ser preso e condenado de acordo com a lei, né? Eles já falaram isso, já estavam incitando o povo a fazer isso, tá? Mas tinha pessoas entre o povo, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Tinha pessoas entre o povo, ali no meio do povo, que se tocaram, né? Teve pessoas que colocaram a sua mão na consciência, como diz, né? E tinham realmente o desejo de se arrepender, né? E realmente perceberam que Nefe estava falando a verdade, né? Que Nefe tinha razão, né? Que Nefe era um profeta, né? E que ele tinha razão de falar aquelas coisas duras, né? Para o povo, porque realmente o povo estava fazendo essas coisas, né? Então, muitas pessoas ali do meio, né? Ficaram, depois dessa contenda ali provocada por esses juízes, né? Essas pessoas do bando de Gadianton, né? Muitas pessoas do povo ali não deram ouvidos a eles, né? Mas sim as palavras do profeta, né? Então acabaram que protegeram ali Nefe e ele pôde, né, continuar com suas palavras, né? Com suas sábias e grandiosas palavras, né? Se nós lermos com mais calma, né, esse capítulo, nós vamos ver como são sábias as suas palavras, né? E como tem coisas que nós precisamos prestar atenção em nossa vida, né? Para que a gente não caia, né, nessas mesmas transgressões, né? Então nós precisamos sempre estar de plantão, assim como sentinelas da nossa própria vida, né? Diz ali no versículo 1, então aconteceu que quando Nefe disse essas palavras, eis que havia homens que eram juízes e também pertenciam ao bando secreto de Gadianto, os quais ficaram encolerizados e clamaram contra ele. Daí no 4, e esses juízes encolerizaram-se com ele, porque lhes falou abertamente a respeito de suas obras de trevas,
Não obstante, não se atreviam a deitar-lhe as mãos, temendo que o povo se voltasse contra eles. Aí no 7. E aconteceu que dessa forma instigaram o povo à cólera contra Nefe e provocaram contendas entre eles. Tá? Mas assim, mesmo com essas contendas, né, as contendas ocorreram porque existia pessoas, né, a favor de Nefe também, né? Então, quem começou essas contendas foram os juízes, né, que não gostaram das palavras de Nefe, que estava expondo, né, as suas transgressões, né, diante do povo. Mas o povo, muitos do povo, perceberam que ele estava falando realmente a verdade, né? E tenho certeza que muitos que pertenciam também ao governo, né, que resolveram ali se colocar a mão na consciência e procurar iniciar o seu processo de arrependimento, né. Então ele continuou, Nefe, filho de Elamã, continuou a falar. Ele falou, ele ajudou as pessoas a lembrarem de Moisés, né, que feriu as águas do Mar Vermelho, elas dividiram-se para os dois lados, de modo que os israelitas que eram nossos pais, atravessaram a pé enxuto, e as águas fecharam-se sobre os exércitos dos egípcios. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Que desde o princípio, né, ele fala que desde Moisés, né, até Abraão, né, os profetas testificaram da vinda de Cristo. Né? Por exemplo, quando Moisés ergueu a serpente de metal, né, e as pessoas que olhavam para ela ficavam curadas e protegidas. Que isso era a semelhança do Salvador, né? O sacrifício expiatório de Jesus Cristo, da cruz, né? Ele cita o seguinte: todos os que olharem para o Filho de Deus com fé, tendo o espírito contrito, viverão sim para a vida eterna. E aí ele continua no 16: ora, eis que não somente Moisés testificou a respeito destas coisas, mas também todos os santos profetas, desde os seus dias até os dias de Abraão. E no 19 ele fala o seguinte: e agora quisera que soubesseis que desde os dias de Abraão houve muitos profetas que testificaram essas coisas, sim, eis que o profeta Zenos testificou intrepidamente, por essa razão foi morto. Eis que também Zenoque, também Esias, e também Isaías e Jeremias, sendo Jeremias o mesmo profeta que predisse a destruição de Jerusalém. Aí ele ajudou as pessoas a lembrar de outras coisas. Nosso pai Leí foi expulso de Jerusalém porque testificou estas coisas. Tá? Então ele estava falando aqui, basicamente a mensagem principal desse capítulo é sobre rebeldia. Né? Então só para nós ler mais 2 versículos aqui, o 25 e 26, que fala sobre rebeldia. Então ele estava falando diretamente àqueles que estavam provocando essa contenda ali no meio do povo e que faziam muitas coisas erradas, né? Cometiam muita iniquidade. Ele fala assim: mas eis que rejeitastes a verdade e vos haveis rebelado contra vosso santo Deus. E mesmo agora, ao invés de acumulardes para vós tesouros no céu, onde nada se corrompe, e onde nada de impuro pode entrar, estáis acumulando para vós ira para o dia do juízo. Sim, mesmo agora estáis amadurecendo em virtude de vossos assassinatos e vossa fornicação e iniquidade para a destruição eterna. Sim, e a não ser que vos arrependais, ela cairá sobre vós. Tá. Então Nefe, que era filho de Elamã, estava explicando ali, né, que eles estavam rebeldes, né, e ele não estava se concentrando ali nessa contenda que estava acontecendo ali naquele momento, né, mas ele estava
ele estava falando dos motivos por que, né, ele estava se lamentando, ele estava orando, clamando ao Senhor, né, os motivos por que ele estava falando essas coisas para eles, porque ele sabia de sua rebeldia, e não só isso, o principal, ele sabia das consequências da rebeldia. As consequências da rebeldia, ele falou aqui, destruição eterna. Tá? Então isso que é o pior, a pior de todas as consequências da rebeldia é essa, a destruição eterna, né? Ali essas pessoas que eram do bando de Gadianton, né, também eram pessoas do convênio, né, que tinham se batizado e feito, né, passado pelas ordenanças do templo e tudo, né, mas eles eram rebeldes, né, e aqueles que se juntaram igualmente, né, da mesma forma. Então, o que aconteceu? Mesmo uma pessoa tendo se batizado, né, sendo batizada, feito todas as ordenanças do templo e tomado sacramento, né, feito todas essas ordenanças que são feitas pela autoridade do santo sacerdócio, né, ela precisa fazer com dignidade essas coisas, né, e manter-se, perseverar até o fim. Né? Então não basta só fazer o convênio, né? Ser chamado filho de Deus, ter o seu nome nos registros da igreja, né? Nós precisamos nos manter firmes nessas coisas. Né? Então era para essas pessoas que ele estava falando aqui, sobre essa rebeldia. Então esses convênios, eles não tinham validade. Eles foram feitos com autoridade do sacerdócio. Ninguém tinha desfeito, ninguém com a autoridade do sacerdócio tinha desfeito, tinha anulado esses convênios. Tá? Mas sim, eles, pela sua própria iniquidade, estavam amadurecendo para a destruição eterna. Né? Eles, por causa de sua própria iniquidade, estavam desfazendo esse convênio, esses convênios, essas ordenanças que tinham feito. Então a condenação era sobre eles mesmos, né? As suas famílias estavam, por causa de iniquidade, não tinham mais dignidade para entrar na exaltação, portanto não seriam eternas, né? Isso é algo bastante óbvio, né, de perceber. Então era isso que ele estava falando, era sobre isso, tá? E ele estava falando aqui que as pessoas deveriam se arrepender, né? E ele estava falando, ele estava aflito por causa dessa destruição, né? Ele não estava aflito pelas contendas em si, não era essa a principal aflição. Claro que isso com certeza deixou ele, como deixa qualquer um, muito triste, né? Essas contendas, esses assassinatos, né? Deixa qualquer um triste, né? Mas a tristeza maior realmente são as consequências eternas, né? Que essas iniquidades deixam nas pessoas. Tá? Então aqueles que estavam sendo perseguidos, né? Aqueles realmente santos, penitentes, humildes, que eram perseguidos, mortos, né? E roubados e assassinados, entre outras coisas, né? E eles sendo santos, né? Sendo santos, eles terão, né, o seu lugar lá junto ao Pai Celestial, né? Mas aqueles que cometem essas iniquidades, eles também precisam receber, eles também precisam ser ensinados, né?
E principalmente, né, eles precisam se arrepender por conta própria, né? Não através de força, né, mas por conta própria, por causa dessa destruição eterna. Então é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, né, para os justos, para os humildes, e também pregar o Evangelho, né, para aqueles que são mais duros de coração, né, para aqueles que usam, né, de dinheiro para se encherem de orgulho, né, e perseguir e maltratar outras pessoas, né. Essas pessoas, elas também precisam ouvir o Evangelho, e inclusive os rebeldes, né, eles também precisam ouvir o Evangelho, e claro, sem dúvida, que precisam se arrepender, né, se despojar do orgulho, se despojar da rebeldia. Tá? Então, esse capítulo, né, fala principalmente sobre rebeldia. Eu acredito que seja a mensagem principal sobre rebeldia, e que possamos nós, se nós não formos os rebeldes, que nós possamos cuidar. Como é que começou essa rebeldia, né? Aqui fala, pelo menos em 2 capítulos, né, no 6 e no 7, fala que é o inimigo, né, Satanás, que coloca essas coisas no meio das pessoas, né, e as pessoas se deixam levar por Satanás por causa de seu orgulho, né. Então, quando nós nos despojamos do orgulho, né, ou nós nos esforçamos para que isso aconteça, né, então Satanás não tem essa influência sobre nós, né. Quando nós percebemos o espírito de contenda entre um grupo de pessoas do convênio, né? Então se nós nos despojarmos do orgulho, nós não vamos ser influenciados por Satanás. Assim como tinha essa grande multidão aqui reunida, existiam pessoas orgulhosas e existiam pessoas que estavam ali começando a reconhecer, né, o profeta, as palavras do profeta, né? Deram ouvidos às palavras do profeta. Tá? Então, que nós possamos aprender com essas coisas. Se nós estivermos no lado dos orgulhosos, né, que nós possamos ter humildade, começar a nos despojar, né, aqui por causa de seus cargos, por causa de seu poder, por causa de seu dinheiro, né, aqui esses juízes iníquos, né, e para continuar cometendo essas iniquidades, essas fornicações, assassinatos, roubos, né, eles tinham orgulho, né, eles não queriam deixar essas coisas, né. Por outro lado, tinha outras pessoas que talvez, né, não diz aqui bem claro, mas é possível que estavam muito perto deles, né, desses juízes iníquos, né, mas resolveram, né, ser humildes e dar ouvidos às palavras do profeta Nefe e se despojar dessas coisas, né, deixar essas coisas para trás e a partir dali se arrepender e buscar uma nova vida, né. Então, ali aqueles juízes, né, estavam, por causa de seus cargos, por causa de seu poder, estavam presos aquilo ali, na verdade, né. Eles estavam presos e estavam caminhando para a sua destruição eterna, o que é a coisa pior de tudo. O pior de tudo é a destruição eterna. Tá certo? Então, que nós possamos aprender com essas coisas, possamos nos afastar dessas iniquidades, procurar sempre nos esforçar para sermos humildes, sermos abertos
ao que o profeta tem a nos dizer. Muitas vezes o profeta ele vai dizer algumas coisas que não são do nosso agrado, né? Mas que nós possamos ponderar. O profeta atual também, né? Se ele nos disser alguma coisa que não nos agrade, né? Que nós possamos ponderar com humildade, né? Sobre aquilo que ele disse, né? Que nós não deixemos o orgulho tomar conta de nós, o orgulho nos aprisionar, né? Que nós possamos ser livres com a humildade. Tá certo? Então, essas breves ponderações sobre Elamã 8, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. E pretendo estar aqui amanhã, mesmo horário, às 6h19. Certo? Muito obrigado pela companhia, pela paciência e bom dia e até mais.